O Festival da Colheita em Irumacan começou faz um tempo e já tem algumas coisas interessantes pra falar sobre ela, ainda mais quando se trata desses dois últimos episódios. Teve desde a declaração da Clara até briga verbal entre professores bêbados, pra vocês verem a loucura que foi. Só que antes de começar esse vídeo, eu só quero avisar que acabei sumindo por umas 2 semanas, porque eu estava tendo semana de provas finais. Então eu não consegui tempo nem pra gravar um vídeo só. Mas no fim deu tudo certo, tô passado de ano e agora eu posso focar inteiramente no canal, que era o que eu tava querendo tanto. E com isso, hoje eu vou trazer a review do episódio 7 e 8 de Irumacan, onde um teve uma tão sonhada declaração pelo querido Prota e outro apresentou pra gente uma amizade um tanto quanto, entre aspas, forçada. E como toque final, uma quase briga entre professores. Então tem bastante coisa o que falar aqui, não é? Começando no episódio 6, o Iruma tá frente a frente com a Clara, que por algum motivo estava com uma fantasia muito estranha e simplesmente se recusava a falar. Até que quando menos percebeu, o Iruma foi puxado para dentro dessa fantasia, e lá ele encontrou a Clara, que estava muito feliz por finalmente poder encontrar ele de novo, por mais que só tivesse passado algumas horas desde a última vez que eles se encontraram. E ela tinha puxado o Iruma para dentro daquela fantasia para poder mostrar para ele o resultado do treinamento que ela teve. E por incrível que pareça, o resultado, ao mesmo tempo que é muito fofo, também é um pouquinho assustador do que pode acabar fazendo contigo. O resultado do treinamento da Clara é que, juntando a sua habilidade familiar com a magia de ilusão que ela aprendeu, ela conseguia entrar no mundo da bolsa dela. Não só isso, como a pessoa que ela acabava levando junto acabava ficando com a aparência de uma criança, o que talvez acabe explicando do porquê o Iruma conseguiu se distrair tão facilmente logo depois disso. A Clara levou o Iruma para esse mundo para que eles pudessem brincar, e acredite, eles brincaram por muito, mas muito tempo. Mas claro, ela não estava fazendo isso só por diversão. Acontece que esse novo feitiço tinha um efeito colateral de sugar completamente a energia de quem brincava nesse mundo. E aproveitando desse efeito, a Clara usaria isso à sua vantagem para, segundo ela mesma, fazer o Iruma ficar babando por ela, mostrando que isso era mais uma das tentativas dela de seduzir o Iruma. Mas isso não acabou dando muito certo, porque no final os dois acabaram caindo cansados no chão, com a Clara por algum motivo também tendo sua energia sugada. Só não deixando muito claro se o Iruma também teve a energia dele sugada ou ele só estava cansado mesmo, já que, como é dito, os demônios têm a sua energia sugada, mas não é dito se esse tem o mesmo efeito nos humanos. Então, muito possivelmente, por o Iruma ele ser humano, a energia dele não foi sugada, então o feitiço acabou sugando o da Clara. Sei lá, tô só teorizando aqui, não deixou muito explícito não. E é aí onde a gente tem uma cena muito linda. O Iruma começa a falar do quanto ele se divertiu brincando com a Clara, e no final acaba dizendo quanto ama brincar com ela, o que, claro, foi o suficiente para deixar a garota apaixonada. E a Clara então respondeu dizendo que também se divertiu brincando com ele. Não só isso, como ela também diz que amava ele, conseguindo depois de 2 temporadas inteiras se declarar, o que deixou uma cena muito romântica entre eles, mostrando que até mesmo o Iruma acabou ficando surpreso. Só que isso não termina de um jeito tão bom assim, porque essa personagem que eu esqueci o nome acaba abrindo a fantasia, assim fazendo com que o feitiço da Clara fosse desfeito. E depois de toda aquela cena, as duas simplesmente saem de cena, deixando o Iruma e o Lid pra trás. Quem é o maníaco dos romances com certeza teve a felicidade quebrada em 1000 pedacinhos nessa cena. Enfim, o episódio termina com um grupo de garotas que estavam sendo perseguidas por um monstro encontrando um castelo tanto quanto misterioso. E quando elas entram, elas veem que o criador daquela base era o Agares, que conseguiu criar aquele castelo com a sua habilidade familiar. Inclusive eu me surpreendi que era ele, porque eu não me lembrava muito dele não. Então, continuando no próximo episódio, as garotas acabaram ficando bem apaixonadas por ele, não só por causa da aparência dele, mas também porque elas relacionaram ele a um tal de Endmion, que na hora que eu escutei esse nome eu fui pesquisar no Google para ver se era algum tipo de personagem fictício ou algo assim, mas quando eu pesquisei esse nome eu só encontrei uma carta de Yu-Gi-Oh! Esse foi o melhor resultado que eu consegui. Mas essa base não era só do Agares, também tinha o Garp, que é esse demônio ninja. Eu não sei muito como apresentar ele, a não ser assim. E no fim, por livre e espontânea vontade, o Agares decidiu deixar aquelas garotas ficarem no seu castelo, porque o Garp ele se demonstrou ser muito coração mole, enquanto ele não tava nem aí para aquelas garotas. E com o comentário das garotas sobre o Agares e o Garp serem bem amigos, a gente conhece um pouco mais sobre a amizade desses dois, demonstrando ser aquela amizade onde um lado fica forçando pra caramba que é amigo dessa pessoa, e o outro lado por algum motivo só, entre aspas, aceita
gritando e fazendo algumas reclamações, que é exatamente o que acontecia com o Garp e o Agares. O Garp ia até a casa do Agares para literalmente arrastar ele para todo lugar que ele bem entendia. Isso porque ele tinha um famoso objetivo de fazer 100 amigos, mas por conta dele levar isso um pouquinho a sério demais, ele acabava exagerando um pouquinho, o que acabava fazendo com que as pessoas se afastassem dele, o que é compreensível, porque qualquer ser vivo na Terra, por mais que tenha paciência, tem um limite. E esse limite foi alcançado quando um dia o Agares se cansou de toda hora o Garp encheu o saco dele e acabou gritando com ele, mandando ele calar a boca. E isso acabou chateando bastante o Garp. E por causa disso, no dia seguinte, o Agares não estava conseguindo dormir, porque ele acabou se sentindo muito mal por ter gritado com um amigo. E ele até mesmo tinha pensado em ir se desculpar, mas, para surpresa dele, a própria pessoa que ele ia procurar já estava na porta da casa dele, agindo normalmente como se fosse mais um dia normal, o que acabou só reforçando a afirmação do Agares do Garp ser só um idiota intrometido. Mas foi nesse exato momento onde deu pra ver que foi onde começou de verdade a amizade deles, que por mais que o Agares ele ainda age daquele jeito, deu pra ver que ele ainda considera o Garp como amigo. E depois de tanta emoção e essa apresentação dos dois personagens, pra quebrar o gelo, o Garp volta pra base com uma porrada de outros demônios junto com ele, e quem menos estava gostando disso foi o Agares. Eu não vou mentir, foi legal ver a relação deles. Como eu disse, começa com aquela relação forçada por conta de um lado, mas depois vai se tornando genuína e saudável. Claro, eu acho que isso funciona só em anime, porque não parece dar muito certo na vida real. Desculpa se eu tô parecendo excessivo, é porque eu nunca vi isso acontecer na vida real e na minha cabeça não parece muito certo. E aí, depois disso, nós vamos para os professores que estão todos reunidos para beber juntos e conversar. E aí eu acho que eu não preciso nem dizer que se você juntou um monte de adulto e também álcool, coisa boa não vai dar, né? Mas aqui a coisa é um pouquinho diferente. O Sullivan acaba chegando no meio da festa junto com a Batiko, que de primeira estava muito tímida por estar em volta de vários demônios famosos. A coitada até quando foi se sentar ficou bem longe de todo mundo. E eu sei que é errado, mas eu acabei rindo um pouquinho disso. E depois de todo mundo se reunir, eles começaram a assistir e também a falar sobre os seus alunos, com cada professor explicando o que ensinou para cada aluno e também mostrando os pontos de cada um, que olha, era bastante. Mas então o assunto da conversa acabou indo para quais alunos eram os melhores, e foi aí que o caos foi instaurado. Todo mundo começou a discutir sobre qual aluno era melhor e qual iria ganhar no final desse festival. E aí já sabe, né? Só faltava todo mundo cair na porrada. O Sullivan, que ficou bem de escanteio, ficou meio irritado porque eles só sabiam falar dos alunos que treinaram, e ele então decidiu colocar o Iruma na tela para mostrar o potencial dele. Mas a única coisa que eles viram foi o Iruma e o Lied falando sobre amor e também com 0 pontos, porque a Clara e a outra personagem roubaram os materiais deles. E realmente, comparando com os outros colegas deles, é meio patético a situação deles. O que só de ver a situação deles fez com que um dos demônios tirasse sarro do Iruma, dizendo até que se fosse participar desse jeito que nem participassem também. E na hora que ouviu isso, a Batiko, a garota que estava tímida até agora, ficou muito furiosa e disse para não subestimarem o Iruma dela. E depois de ter falado isso, ela só mandou para trazer a bebida, porque eles teriam uma reunião, mesmo que há momentos atrás ela tenha dito que evita beber. E aí, o episódio termina com todo mundo bebendo e todo mundo competindo, com a única diferença que ninguém saiu na porrada. Esses 2 últimos episódios desse festival, pra mim, pelo menos até agora, eles foram os melhores, já que nos episódios iniciais, quando começou esse festival da colheita, eu não tinha achado tão interessante assim, tanto que eu nem mesmo acabei trazendo vídeo. Já no episódio da Clara eu até queria, mas eu estava tendo prova. E agora juntando com o episódio 8, que mostrou a amizade do Agares e também do Garp, e ainda teve esse finalzinho bem divertido dos professores, eu decidi trazer desses 2 episódios, porque eu realmente achei eles muito divertidos. Mas é isso, e vocês? O que vocês acharam desse episódio? Comenta aí porque eu vou querer saber, viu? Então se você é novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, deixa teu like que ele vai ajudar pra caramba. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, e então até a próxima review de Irumakan.